Boa noite a todos, bem-vindos aí a mais um programa com Conselhos Empresariais, promovidos aí pelos conselheiros empresariais. O nosso tema de hoje é mediação como solução. Esse é um tema de abordagem estrutural para o entendimento completo do que representa a mediação no cenário atual, que dará a base para todos os programas que acontecerão esse mês. Estamos aqui, mais uma vez, lembrando aos senhores dessa reunião dos conselheiros empresariais, colocando-nos à disposição para efetivamente, com base em toda a experiência envolvida por esse grupo, estarmos aí apoiando o processo decisório. No programa de hoje falaremos de um instrumento importantíssimo, da mais alta relevância, que é a mediação. E exatamente essa é a abordagem que nós vamos trazer aqui hoje para vocês, a mediação como solução. E para preparar esse terreno fértil de informações, estaremos contando hoje com o Anderson Freire, nosso integrante aqui, nosso conselheiro já usual, já conhecido de vocês, administrador, gestor de empresas, com uma forte atuação exatamente fazendo aí as suas tomadas de decisões amparados nos preceitos básicos da administração. E junto com o Anderson, teremos a Ana Guiar. Ana Guiar é a nossa convidada, especialista em mediação, enfermeira de formação, gestora da área de treinamento, gestora da área de pessoas, focada em treinamentos, ou seja, uma pessoa que tem uma experiência muito grande como executiva, como operadora de empresas e que hoje é mediadora, trabalha, já faz um trabalho de mediação já há algum tempo, carregando aí toda essa experiência e vai abrilhantar a nossa discussão aqui, nos dando uma lição, nos fazendo apresentar efetivamente qual é o efetivo papel da mediação. Então, sejam bem-vindos, Anderson Freire, Ana Guiar. Então, vamos lá, Anderson, vamos dar início a você para depois passar para a nossa convidada nesse tema de extrema importância para a condução dos negócios hoje, dentro das suas características de apoio efetivo à qualidade da decisão empresarial. Vamos lá, Anderson, fala um pouco aí para depois da nossa especialista nos brindar aí com seu conhecimento. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez juntos, os conselheiros empresariais, buscando implementar novas formas de aprimorar o seu negócio, buscando contribuir para que a empresa tenha uma aplicação no seu dia a dia, trazendo conteúdo sempre relevante. E hoje falando de um assunto que é um assunto que domina a esfera humana desde que o mundo é mundo, né? É quando a gente fala de mediação, automaticamente a gente está contrapondo num conflito, né? E o conflito só se resolve nos métodos tradicionais. Qual é o formato de se resolver um conflito? Então, a gente hoje vai ter um especialista aqui que vai poder nos ajudar muito a dar uma visão geral do que é esse conflito. Também sou estudante dessa área, então vou aqui estar prestando muita atenção, aprendendo sobre a mediação, sobre onde aplicar a mediação e trazendo aqui para o nosso mundo de negócios, mundo empresarial, o que ela pode contribuir, principalmente em momentos de adversidade como a gente está vivendo. Então, muito obrigado, Pedro. Ana Paula hoje vai nos abrilhantar e poder oportunizar aí a apresentação de temas tão importantes para o dia a dia da nossa empresa. É com você, Ana Paula. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. O Conselheiros Empresariais é um parceiro da Mediate, Diálogos e Soluções, Câmara de qual eu faço parte como sócia e mediadora, juntamente com a doutora Alcelene Mesquita, que inclusive está nos assistindo no momento. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, muitos amigos estão prestigiando aqui a Câmara de Mediação, da qual eu faço parte, e eu gostaria de falar, a princípio, sobre, já que nós vamos falar de mediação, vamos falar sobre a lei da mediação, né, que é a Lei 13.140 de 2015, a mediação, a sua lei ainda é bem recente, que ela descreve em seu texto o conceito de mediação como sendo uma técnica de negociação no qual um terceiro
ele é indicado ou aceito pelas partes, ele ajuda a encontrar uma solução que atenda ambos os lados. E o artigo 5º da lei mencionada, né, 13.140, ela prevê que a mediação deve ser orientada pelos seguintes princípios: imparcialidade do mediador, igualdade entre as partes, oralidade, informalidade, vontade das partes, busca do senso comum, a confidencialidade e boa-fé. E aí, se você me perguntar, mas Ana Paula, mediação é a mesma coisa que conciliação, mediação é a mesma coisa que arbitragem? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente confunde mediação com conciliação, principalmente. A mediação, como eu já disse, é o papel do mediador, que é o terceiro neutro imparcial, e o mediador, ele atua, ele não tem vínculo com as partes, e o único objetivo dele é restabelecer o diálogo e permitir que as partes proponham solução para o caso, né? A arbitragem, ela já é uma técnica diferente, onde o árbitro, com vasto conhecimento que ele tem do conflito, da gestão desse conflito, ele consegue decidir a melhor solução para esse conflito. Isso na arbitragem. O conciliador, ele já pode dar sugestão de resolução para esse conflito. Então, basicamente, resumindo, o mediador, de forma imparcial e neutra, ele tem que restabelecer o diálogo, então ele não dá sugestão. O conciliador, ele pode sugerir, né, uma solução para esse conflito, e o árbitro, ele pode decidir, de alguma forma, qual é a melhor resolução para esse conflito. Isso eu estou falando porque nós, inclusive, a Mediate, vamos iniciar agora, no dia 2 de julho, um curso de formação de mediadores para atuarem no âmbito extrajudicial. E muita gente tem nos procurado achando que o curso também vai se formar para conciliador, mas não é isso. Então, eu gosto sempre de enfatizar a diferença de mediação, conciliação e arbitragem. E quem é o mediador? Quem pode ser o mediador, né? Tem duas formas. Para você ser mediador judicial, você tem que fazer, como sugestão, eles indicam que você faça o curso no Tribunal de Justiça, pelo NUPEMEC, né? No caso do Rio de Janeiro, você faz o curso na Emerge, junto com o NUPEMEC, e aí você pode trabalhar de forma judicial. Se você quer ser um mediador para atuar no âmbito extrajudicial, você pode fazer nas câmaras privadas que possuem esse curso, que é o caso da nossa Câmara. Então, você pode trabalhar tanto no âmbito judicial, que aí você pode atuar, inclusive, junto ao SEJUSC, né, que fica dentro do Tribunal de Justiça, que atende a população geral, ou você pode atuar no âmbito extrajudicial, e aí você tem vários segmentos para trabalhar. Você pode trabalhar como mediador condominial, empresarial, você pode trabalhar como mediação trabalhista, escolar, familiar. Então, assim, é muito vasto, né, o campo de trabalho para o mediador. Em tempos de pandemia, a figura do mediador se tornou extremamente importante e relevante. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar as notícias que saem em vários portais, jornais e nas mídias, o próprio judiciário, alguns juízes, alguns ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, estão indicando a mediação para a resolução dos conflitos. Então, eu acredito na mediação, acredito que a mediação ela é mais célere, ela é menos onerosa, né? Ela é confidencial, é imparcial, então ela só tem a ajudar o âmbito jurídico, que já está estafado de tantos processos, né? Nós temos praticamente 2 processos por pessoa, né, no âmbito judiciário. A mediação já é uma prática muito usada em outros países,
e eu acredito que a gente está caminhando para isso no Brasil, e é por isso que a gente trabalha tanto a defesa da prática da mediação. Ana, já está surgindo aqui alguns questionamentos. Você podia falar para a gente como é que funciona na sua prática, na sua experiência, esse caminho? Ou seja, em que momento, na sua experiência, o empresário começa a ter a necessidade de partir para um caminho de mediação? Em que momento, em que tipo de conflito, o que ele também, talvez seja bom até acrescentar logo, tem uma outra pergunta assim, qual o perfil que ele vai encontrar lá? Qual é o perfil desse mediador? Como é que você conseguiria resumir isso para a gente? Em que momento ele começa essa caminhada e o que se espera que ele encontre dentro de uma câmara de mediação? A mediação empresarial, ela é uma nova rodada de negociações entre empresas, né, ou sócios em conflito. E tem como objetivo desfazer os impasses ou resolver negociações complexas, né? No âmbito empresarial, os mais frequentes são os conflitos comerciais, entre parceiros comerciais, franqueados e franqueador, ou até mesmo concorrentes, os societários, porque quando você fala de conflito, você está falando de pessoas. Então, o empresário, ele também pode contar com a ajuda de um mediador para resolver um conflito societário, né? Não é só o conflito entre funcionários ou entre empresa e cliente. O corporativo, né? Muitas vezes os colaboradores ou entre departamentos existem conflitos. E como você perguntou, a mediação empresarial, né, o empresário, ele vai encontrar nesse mediador uma figura, como eu disse lá no princípio, imparcial e que tem junto com ele uma habilidade, uma formação de técnicas que vai fazer com que esse conflito seja resolvido da melhor forma possível. Eu gosto de dizer o seguinte, o conflito ele não é ruim. As pessoas, na maioria das vezes, acham que o conflito não é uma coisa boa. Na verdade, o conflito ele é bom, né? No conflito, você consegue ver de fato o que a outra parte quer dizer. E na mediação, a gente usa muito o seguinte, tem a posição e tem o interesse. Então, o bom mediador é aquele que consegue identificar o real interesse de ambas as partes, a fim de restabelecer o diálogo. Então, o grande desafio é você restabelecer um diálogo que não existe mais. E no âmbito empresarial, você tem que ter um bom mediador, um mediador competente, formado, que saiba essas técnicas de como formular perguntas adequadas, perguntas corretas, porque senão ele corre o risco de, ao invés de ele resolver o conflito, ele criar mais um conflito. E nessa jornada pela busca da mediação, como é que isso se inicia? Ele faz um requerimento, ele se apresenta na Câmara, como é que ele dá o start disso? Entendo que não tenho mais condição de conversar sobre esse assunto com a pessoa interessada, como é que ele faz? A sua pergunta é excelente. Muita gente, inclusive, não sabe nem que existe mediação de conflitos. Na maioria das vezes, ele só vai saber que existe essa possibilidade quando ele realmente precisa e quando chega, às vezes, num nível de conflito, assim, muito extremo, né? Como que você consegue encontrar um mediador para poder te ajudar? As câmaras privadas, né? Existem muitas câmaras privadas. Você tem que identificar se essa câmara ela é uma câmara séria, quem são os mediadores que fazem parte dessa câmara, aonde eles são formados, né? O currículo desses mediadores, como eu disse lá atrás, para você não correr o risco de ter alguém que faça esse conflito crescer ainda mais, porque a mediação, ela tem técnicas de mediação, né? São várias técnicas de mediação,
O mediador, ele estuda para ser o mediador, não é simplesmente, hoje eu acordei mediador e vou ser o mediador. Sim, boa. Né? Você não acorda mediador, você se torna o mediador. E quem são essas pessoas? Se você possui habilidade, principalmente da escuta, a escuta ativa que a gente fala, né? Se você é um bom ouvinte, você provavelmente vai ser um bom mediador. A principal técnica, uma das primeiras assim que a gente usa, é da escuta ativa, e logo depois vem a comunicação não violenta. O que é isso? É você usar as palavras adequadas, de uma forma adequada, fazendo perguntas abertas, circulares. Muitas vezes, o simples fato de você dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa para uma pessoa de uma forma, com palavras agressivas, isso se torna uma comunicação violenta, mesmo que você nem perceba. Então, o mediador, ele também tem essa habilidade de saber fazer as perguntas corretas, formular a pergunta exata, para poder extrair dessa pessoa o real interesse. A gente costuma, na mediação, usar a seguinte figura: você tem um iceberg. No iceberg, você tem o que você vê e tem o que você não vê. Então, o interesse é o que está lá embaixo, você não enxerga, você só vê a posição. Então, o mediador, ele tem que ver a parte de baixo desse iceberg, que é o interesse. E aí, sim, ele vai conseguir estabelecer o diálogo. Anderson, você que, além de gestor de empresas há algum tempo, com toda a tua experiência, agora na condição aí de estudante para mediador, como é que você enxerga essa abertura que a mediação dá? Porque aí eu estou falando um pouquinho até do que eu percebi na narrativa da Ana. Ela dá uma abertura muito grande para efetivamente você conduzir de forma mais efetiva atritos, enfim, situações que a gente às vezes não pensa nisso na batida do dia a dia nosso de gestor, né, Anderson? Eu entendi que a Ana apresenta na mediação uma abertura muito interessante para que esses conflitos se resolvam. Você enxerga assim, Anderson? Então, eu enxergo, e até dentro desses estudos, no aprofundamento da mediação, tem um conceito, Pedro, e é vocês que estão nos ouvindo, que é o espiral negativo e o espiral positivo. E quando a gente para analisar realmente um conflito, né, você pega um fato contraditório. Eles são duas posições, né, pessoas que têm duas posições, que, na sua eventualidade, eles se conflitam, né, os dois só se conflitam, os dois se questionam, os dois se ofendem, e um dá uma posição para uma determinada colocação, o outro coloca outra mais ainda para se colocar, para se impor. E a figura da mediação, ela vem e ela é aplicada dentro da empresa, ela é aplicada dentro das diversas áreas que a empresa tem. Então, acho que a mediação, muito mais do que se imagina como um instrumento para momentos de crise, ela é uma excelente ferramenta para justamente ser esse ponto neutro, né? Você imagina que você tem algo para resolver, que você findou o diálogo, não existe mais diálogo estabelecido para resolver aquele problema, para resolver aquela demanda, e você busca aonde eu vou buscar. Então, se a gente tem aqui dentro do Conselheiros, os advogados vão, num primeiro momento, falar assim, não tem acordo, vamos judicializar. Mas qual é o desdobramento de judicializar? Qual o tempo que isso vai levar? E, às vezes, são demandas. Imagine, dentro da sua empresa, você tem um conflito entre funcionários. Você tem dois bons funcionários que, por uma eventual posição diferente de ideias ou de posicionamento, com as suas características, cada um com sua característica pessoal, se embatem num conflito, e você, dentro da empresa, você vai tomar um papel de gestor, que ele vai ter que ser um processo unilateral, um processo decisório de intervenção. E quando você tem a figura da mediação, você tem aí um terceiro que pode sentar,
com essas partes, acolher essas partes, ouvir as partes individualmente, combinando o que a gente chama aí do termo de abertura, onde se coloca todos os detalhes de como funciona uma sessão de mediação. E, naquele momento, quando a gente está falando de demandas internas empresariais, você não há nem a necessidade do advogado. Mas nas demandas que envolvam aplicações dentro dos nossos códigos, seja civil, seja no nosso código criminal ou código tributário, ele vai envolver a figura do advogado. Então, isso é importante também para o advogado, para ele entender que ele é um papel importante dentro da conciliação. Então, ele não é só... A mediação, ela não é um instrumento único e individual. Ele é um consenso e ele envolve todas as partes que participam daquela demanda, daquele conflito. Seja ela o advogado, seja ela a parte interessada, que a gente chama do mediando, seja ela o advogado que vai auxiliar a outra parte, né, que a gente chama... Não existe dentro da mediação o réu ou o acusador, né? A gente habitualmente a gente é formado dentro de uma cultura de que a gente sempre tem um culpado, né? Tem o réu e tem o autor. É o autor e o réu. Exatamente, o autor e o réu. E não existe isso. A mediação, ela trata de forma igualitária e vai buscar aí uma integração entre as áreas. Mas a Ana Paula aqui está dando uma aula muito interessante para a gente, porque quando a gente pensa em mediação, a gente fala, mediação é uma coisa simples, é uma coisa fácil. Não, existe uma normativa legal, existe um embasamento, o que você ali acorda, o que ali você estabelece tem valor legal, ele é homologado judicialmente. Então, eu acho, Pedro, que para a minha área, a nossa área empresarial, a mediação ela vem como um instrumento fantástico para que possa realmente proporcionar um ferramental de cultura de paz. Vivemos aí em momentos contraditórios, mas a cultura de paz é fundamental. É verdade. Ana, tem aqui um questionamento. Se existe algum tipo de avaliação, você que é uma profissional de gestão de pessoas também, existe algum tipo de avaliação para se identificar se aquela pessoa tem um perfil ou não tem um perfil para realmente ser um mediador? Olha, não existe uma avaliação para poder dizer se uma pessoa deve fazer ou não o curso de formação de mediação. Eu acredito que primeiro tem que partir do bom senso, né? Se você é uma pessoa impaciente, que não gosta de ouvir o outro, que não gosta de saber das aflições alheias, então eu não aconselho a fazer o curso de mediação. Porque quem é o mediador? O mediador é aquela pessoa que faz as perguntas corretas, ele usa técnicas de perguntas adequadas. Para você ter noção, a gente tem mais ou menos 20 tipos de perguntas que você pode fazer. São perguntas de procedimento, de preferência, de julgamento, pergunta exploradora, fechada, pergunta teste. Então, assim, o mediador, ele é aquela pessoa que sabe fazer a pergunta adequada. Todos nós sempre perguntamos tudo ao longo da vida, só que muitas vezes perguntamos de forma inadequada. E aí a outra parte se sente invadida, né, se sente agredida, e às vezes o conflito é gerado ali. Um exemplo, eu estou mediando, por exemplo, uma briga de família, né, uma mediação familiar. O mediando, né, que é uma das partes, ele relata: ora, eu quero que a gente se entenda, mas a minha irmã só pensa nela mesma. O que o mediador faria nesse caso? Ele tem que fazer uma pergunta aberta, que ele jogue para a parte, vamos dizer assim, a responsabilidade para solucionar esse conflito. Então, se o mediando diz que quer se entender com a irmã, mas ela só pensa nela mesma, o mediador vai fazer o seguinte: então você quer se voltar a se entender com a sua irmã? É isso? Então, você joga a pergunta para a pessoa, faz ela refletir, e ela acaba buscando uma solução para aquele conflito. E isso você faz com ambas as partes. A mediação, ela é feita com as partes,
Porém, dependendo da complexidade do conflito, você deve primeiro fazer uma mediação, né, com uma parte, e depois você ouve a outra parte de forma individual, e depois você junta essas duas pessoas. Porque tem conflito, principalmente os familiares, são muito extremos. Então, requer muita habilidade. São os piores conflitos, eu acredito, para a atuação do mediador. E outra coisa, a mediação, quem pode pedir a mediação? Qualquer pessoa que queira resolver esse conflito de forma pacífica. E a mediação, eu gosto muito de enfatizar isso, ela só vai acontecer, ela só vai ter resultado positivo se ambas as partes, de fato, quererem fazer daquele conflito, algo que extermine esse conflito, que acabe. Porque se uma das partes não tiver interessada na solução desse conflito, ele vai na sessão de mediação e ele só vai fazer esse conflito aumentar. Por isso que é importante o conhecimento do mediador. Uma vez ele identificando que uma das partes não está a fim de resolver, ele já faz o procedimento que tem que ser feito, porque senão você pode arrastar isso por muito tempo, né? Muito bom, Ana Paula. E o que não falta é conflito. O dia a dia nos empurra para o conflito, né? Posição diferente. Principalmente agora na pandemia, nós, inclusive, estamos atuando em mediações escolares, né? As famílias estão pleiteando, por exemplo, desconto de mensalidades. Então, você trabalha com a parte, com o conflito financeiro, é uma relação continuada, né? A criança, ela vai continuar no colégio, tem os amigos, tem a professora. Então, conflitos de relação continuada também são bem complicados. Você tem que resolver o conflito de fato, porque essas pessoas vão continuar ainda se relacionando. E essa questão dos conflitos, que fazem parte da vida corriqueira de todo mundo, mas na atividade empresarial sempre tem a preocupação econômica, né? Então, aqui tem uma outra pergunta. É necessária a intervenção do advogado assistindo ou representando uma parte? Excelente pergunta também. O advogado, ele é extremamente importante na mediação. E muitos advogados ainda têm a cultura do litígio por acreditar que o mediador talvez esteja querendo fazer o trabalho dele. E não é isso. Quando a parte vai para a mediação, ela deve ir acompanhada de um advogado, né? O advogado, ele é parte essencial. E como o Anderson falou, esse acordo feito na mediação, ele tem validade jurídica, ele é homologado. Então, a mediação, ela é, como eu disse, ela é indicada por pessoas do jurídico, ministros, promotores, desembargadores que acreditam na mediação e acreditam que o nosso futuro vai ter que ser a mediação, porque judicializar cria um conflito muito maior, né? Você tem que ir ao tribunal, você tem que você fica alimentando aquele conflito por mais tempo. Essa é sempre uma discussão alongada, né, Ana? Essa burocratização, a formalização ou o que se cria em torno de coisas que poderiam ter sido resolvidas de forma mais simples, né? Mas vamos aqui, tem mais perguntas aqui. Ana, quanto é que custa, Ana? Isso é caro, isso é muito, isso é pouco? Lembra sempre que, mas, Anderson, o empresário está com um olho na solução, outro olho no problema, mas os dois olhos deles estão onde, Anderson? Estão no caixa. Como é que é isso, Ana? Certamente muito mais barato do que entrar na justiça, mas como é que funciona muito mais isso, barato. Ana? É muito mais barato. Isso, vamos enfatizar isso, Ana. Vamos enfatizar. A mediação ela é cobrada por hora, né? O mediador ele trabalha por hora. E vai depender muito do valor, se for uma mediação muito complexa. E a mediação, quanto mais cedo resolver esse conflito, menos ele vai gastar. Então, por exemplo, se o conflito ele é solucionado na primeira sessão de mediação, acaba ali, né? Diferente do judiciário, que você tem que recorrer, às vezes, primeira, segunda instância,
e aí não dá certo com aquele advogado, você troca de advogado, tem que começar tudo de novo. Então, a mediação ela é bem mais célere e vai depender muito da complexidade, mas os valores são bem menores do que um advogado, com certeza. E você entende isso como um incentivo para resolver as questões, né? Essa simplificação, esse direcionamento mais proveitoso para o que interessa, que é realmente resolver. Isso ajuda, agiliza e facilita para o empresário, não é isso, Ana? Agiliza, inclusive em tempos de situação de pandemia que a gente se encontra, as mediações podem ser feitas de forma online. Muitos empresários, infelizmente, tiveram que rescindir seus contratos e nós estamos fazendo mediação de rescisão contratual, acordos pela internet, por plataformas, tem dado certo, né? Tem validade jurídica, como eu disse, as partes são amparadas, a Câmara de Mediação, no caso, pode fazer isso. Então, assim, as partes só têm a ganhar, o empresário que também procurar mediação, ele só tem a ganhar com a mediação. E essa em relação à decisão ou ao acerto na mediação, também é fato que na mediação a parte que a ser indenizada ou que tenha direito a algum valor recebe muito mais rápido, Ana? Muito mais rápido, porque o que acontece? Quando às vezes vai para o judiciário, isso é um entendimento que eu tenho. Você pleiteia, aí você tem que esperar que o juiz faça a decisão dele. Então, você está dependendo de um terceiro, que é o juiz. Na mediação, você vai sentar para fazer o restabelecimento do diálogo, então você tem a oportunidade de dizer para a parte realmente aquilo que é bom para você, se vai aceitar, se não vai, por isso que a mediação é mais célere. Então, você não fica dependendo de marcação de datas para o Tribunal de Justiça, e a mediação, ela dura em torno, máximo, de 60 dias. Mas, assim, o que a gente tem visto, dificilmente se arrasta por esse período. Geralmente, com 5 sessões no máximo de mediação, a gente consegue resultado positivo. Infelizmente, a gente não tem um número exato para dizer quanto de mediação é responsável pela solução dos problemas, mas com certeza é bem mais rápida e menos onerosa do que o judiciário. Mas, Anderson, acho que depois desse espetáculo de explicação que a Ana está dando aqui para a gente, eu acho que passa a ser, inclusive, não sei se você concorda, uma das tarefas dos conselheiros empresariais orientar para essa metodologia mais ágil, né, em relação a comparativo dos outros processos. Como é que você vê isso, Anderson? Adorei essa coisa de recebe mais rápido. O empresário tem que estar ligado. O cara nisso, do dinheiro, gente, né? Gastar menos, oh, meu Deus, gastar menos, receber mais rápido quando tiver direito, sabe? Ter um sentimento de justiça, até na hora que ele for pagar aquele, vamos dizer, né, perdeu na mediação. Tudo isso é ponto positivo para o empresário, não, Anderson? Pedro, e eu vou trazer até de primeira mão uma notícia que talvez poucos ainda tenham conhecimento. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio trouxe agora uma medida, através do seu presidente, implantando a conciliação como uma medida pré-processual, ou seja, qualquer medida que envolva a contestação de crédito, ao pleiteamento de uma recuperação judicial, que é um assunto que a gente já conversou, ele estabelece lá Olha, o Anderson está tendo SEJUSC do Estado do Rio, né, com o SEJUSC das suas regiões, para que possa... E eu quero trazer aqui para o empresário, que a gente tem um público muito próximo de empresários, de pequenos comerciantes, né, de lojistas. Por exemplo, você está com o seu título vencido e já procurou a empresa e a empresa não te deu um posicionamento. Será que você não poderia, antes de entrar com um protesto, antes de entrar com uma ação de execução, que são métodos que vão demorar, que vão ser onerosos, você já pensou em procurar um mediador, procurar uma câmara de mediação para tentar solucionar e receber esse seu crédito? Excelente.
Isso suscita uma pergunta, um gancho para uma pergunta que apareceu aqui, Anderson, relacionada um pouco a essa movimentação. Ana, muitas vezes o empresário lá assina um contrato, e no contrato está escrito lá, estabelece, elege aqui o fórum de, sei lá, do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, para dirimir as questões que surjam com base nesse contrato. Isso impede de verdade o empresário de procurar uma câmara de mediação? Não, não impede. Inclusive, eu oriento aos empresários a fazer o seguinte: na hora de redigir o contrato, colocar uma cláusula que diz o seguinte: antes de procurar o judiciário, que se procure uma câmara de mediação. Isso é feito em países da Europa, né? Principalmente na Argentina e na Espanha, que são percussores da mediação. Então, você pode, como empresário, colocar no seu contrato que antes de ir para o judiciário, as partes devem procurar a mediação, e aí ele pode fazer um convênio com uma câmara de mediação, de preferência a minha, né? Boa, Ana, boa, Ana, boa. E aí ele pode fazer isso, né? Inclusive, escritórios de advogados também, inclusive no curso que nós vamos começar agora, acho que alguém perguntou aí no chat quando começa o curso começa dia 2 de julho, já estamos, inclusive, com 20 alunos, né, que vão se tornar mediadores, e então, coloca no seu contrato que antes de procurar o judiciário, as partes têm que procurar mediação. E eu gostaria de enfatizar aqui que a intenção da mediação, ela dá celeridade, né? Eu acho que isso é um ponto crucial para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E o advogado, qual é o papel importante do advogado? É garantir a legitimidade e a segurança jurídica. Por isso que o advogado é tão importante. E outra coisa maravilhosa da mediação, você sabe quando começa e quando termina, diferente do judiciário, né? Então, você sabe que se você vai para uma mesa de mediação e você vai de alma, eu gosto de dizer o seguinte, de alma limpa, de coração aberto, né, com um sorriso no rosto, pronto para resolver aquele conflito que está te afligindo, você pode ter certeza que no máximo, em 5 sessões de mediação, você vai resolver esse conflito. Excelente, Ana. Então, já fica aqui uma dica para os conselheiros empresariais na sua rotina diária aí de participar da vida de gerenciamento de empresas aí, nossas clientes, passemos a ter esse conselho, né? Mediação parece ser realmente um caminho produtivo aí para o processo de tomada de decisão com qualidade, não é isso, Anderson? Quando a gente hoje busca a gestão inovadora, né? A gente vê aí as startups surgindo, novos conceitos de administração por curadoria, por modelos sem a verticalização da gestão, isso passa muito por um instrumento de mediação. Instrumento que vai regular essas relações, vai regular esses fluxos. E teve uma colocação que acho que é muito pertinente e se aplica também à gestão, é que a questão financeira, né? Os conselheiros aqui, eu e o Pedro somos 2 bons defensores do caixa, né? E aqui tem um ponto muito importante. Você imagina hoje, e eu volto a enfatizar isso, porque existem inúmeras empresas que estão com seus contas a receber, parados, sem saber o que faz. Então, Pedro, aqui eu acho que tem um assunto ótimo para a gente dar continuidade nesse mês que a gente vai fazer de mediação e saber o que eu faço, né? Então, a gente vai ter programas que vai tratar disso aí ao longo desse mês. Você vai acompanhar pelo canal de Conselheiros Empresariais, porque o gestor hoje ele precisa ter uma decisão rápida, ele precisa buscar alternativas céleres, ele precisa buscar recursos de uma maneira mais rápida e mais aplicada ao seu negócio. Como é que eu faço isso? Vou ficar sentado com os meus títulos vencidos? Vou ficar sentado esperando a empresa me receber para tentar negociar aquele título, aquela forma de pagamento? Né, Pedro?
Você, então, que dúvida. convive no dia a dia das empresas, como é que isso soa como música, né? Não, pois é, analisar bem a tua carteira de crédito, negociar sempre, claro, mas a mediação aparece aí como um instrumento que é como está sendo dito aqui nos comentários feitos aqui por um dos nossos ouvintes, e é uma frase que eu acho que a gente tem que deixar para todo mundo, né? A justiça, aquela justiça tradicional lá, da coisa judicializada, ela não acompanha a necessidade da velocidade de decisão do empresário. Então, esse talvez seja um grande ponto. Nós temos aí na mediação uma velocidade muito mais próxima da velocidade necessária para o dia a dia que o caixa exige, que as obrigações empresariais exigem. Ana, isso é fato, Ana, essa celeridade tem agradado aos empresários que vão buscar a mediação como ponto de apoio para essa conciliação, para essa solução de conflitos? Tem sim, tem agradado muito. Quando o empresário, principalmente, ele tem ao lado dele um advogado colaborativo, né, que é aquele advogado que trabalha na colaboração, né, entre as partes, que acredita na mediação, esse advogado já aconselha esse empresário a partir para a mediação, devido à celeridade, né. Tirando também, tem os danos emocionais, psicológicos. Quem nessa pandemia quer ficar indo para o judiciário que ainda está de portas fechadas? E outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui, o PL 1397, né, o projeto de lei que trata, inclusive, da recuperação de empresas e falências, ele sugere a mediação e conciliação, se eu não me engano, no seu artigo 6º. Então, a mediação está em tudo, né? Tanto está em tudo que o PL 1397, que é um projeto de lei super jovem, ele está lá indicando que você use um meio mais célere e menos oneroso para resolver essas questões. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. E outra coisa, nós falamos muito aqui do Sejusc, né? Sejusc, e talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam o que é o Sejusc. O que é o Sejusc? Sejusc são Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Eles ficam dentro dos tribunais de justiça de cada estado, né? E eles é que fazem atendimento ao público, promovendo a mediação. Gostaria de enfatizar que o Sejusc da capital, aqui do Rio de Janeiro, faz um trabalho excelente de mediação. O NUPEMEC, que é o núcleo também que regulamenta isso, através do desembargador César Cury, que está à frente de todo esse processo, e a coordenadora Cláudia Ferreira, eles fazem um trabalho excelente de mediação de conflitos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ana, é muito oportuno, talvez, também para esse final, estamos já caminhando para o final, embora o assunto seja extremamente importante e contagiante. Surgem aqui alguns termos aparecendo em algumas perguntas e colocações. Você poderia explanar para a gente a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem? Porque ainda tem algum tipo de mistura nesses posicionamentos. Você poderia dar uma diferenciação nessas três possibilidades? Vamos lá. Vamos falar da mediação primeiro. O mediador, ele é um terceiro imparcial, neutro, né? Temos as duas partes e o mediador. Tanto que, se você for procurar na internet figuras de mediação, se você botar lá no Google mediação, sempre vai aparecer uma pessoa, outra pessoa e o mediador ali no meio tentando afastar essas pessoas, resolver esse conflito, ou dando a mão, alguma coisa desse tipo. O mediador, ele não pode, de forma nenhuma, dar sugestão para solucionar esse conflito. Ele tem que fazer com que as partes restabeleçam o diálogo, como eu disse antes, através de perguntas adequadas, né? Perguntas que não são de julgamento, perguntas abertas, formulação de perguntas adequadas, é o que se aprende quando se faz o curso de mediação. Então, ele não, vamos dizer assim, numa palavra bem simples, ele não dá palpite, ele fica quieto, entendeu? Ele ouve, né, usa a técnica de escutativa,
usa técnicas de comunicação não violenta e outras técnicas. Aqui a gente pode fazer uma live depois só de técnicas de mediação. Boa, já estou querendo assistir essa. Perguntas também de como formular perguntas de mediação. O conciliador, né, a quem faz a conciliação, ele já pode, além de aproximar as partes, ele faz a construção da sugestão de soluções. Ele já interfere, né? E ele age mais na aproximação das partes. Então, ele pode dar sugestão. Ah, você não acha que se você aceitar isso, pode resolver de uma forma mais eficaz? O mediador já não pode fazer isso. Eu costumo dizer que ser mediador é um dom, porque é muito difícil você estar no meio de um conflito e muitas vezes saber qual é a melhor solução para aquilo e não poder dizer. Então, é muito difícil ser mediador, né? E o árbitro, a arbitragem, o que ela faz? A arbitragem, ela afasta a via judicial e permite que um terceiro, que é o árbitro, que tem um vasto conhecimento da matéria em questão, decida o conflito. Então, o árbitro, como já diz o nome, ele não é um juiz, né? Vamos deixar bem claro isso. Mas ele tem habilidades e ele pode decidir o conflito. Então, o que ele faz? Olha, o conflito está aqui, nós vamos resolver isso para ser melhor, aí as partes acordam e fica tudo bem. Excelente. Olha, muito esclarecedor, Ana. Estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa, e aí eu gostaria das considerações finais de vocês, sem deixar antes de agradecer aí a participação sua, Ana, brilhante, e certamente nós a chamaremos aí dentro da sua possibilidade para participar desse mês da mediação, além do Anderson, com a sua contribuição como empresário e conselheiro que é, e deixar aqui, reiterar o agradecimento a vocês pela participação e ao nosso público também por ter assistido, e sempre lembrando, estamos aqui à disposição para prestar esse serviço de aconselhamento, de direcionamento. Esse é o propósito dos conselheiros empresariais. Então, para as suas finalizações, Anderson, Ana, por favor, eu já deixo aqui as minhas despedidas para que vocês possam aí finalizar a aparição de vocês em mais esse programa. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, de novo o convite, a parceria do Conselheiros Empresariais com a Câmara de Mediação, a Mediate. Fico muito feliz, que eu sei que tem alunos que vão fazer nosso curso, que estão nessa live, inclusive, alguns colegas, alguns mediadores também estão nessa live, professores universitários que acreditam na mediação, né? Não vou citar o nome aqui, que são vários, eu não quero deixar ninguém de fora. E quero aproveitar e dizer, se você tem habilidade da escuta ativa e quer se tornar um mediador, siga a gente no Instagram, Mediate Diálogos e Soluções, no Facebook, no LinkedIn, também no YouTube, com esse mesmo nome. Se inscreva no curso que ainda dá tempo, tá bom? Um grande abraço. Já vou também me despedindo, agradecendo a Ana e a Alcilene também, sua sócia, que está aí interagindo, está nos bastidores nos auxiliando. Agradecer a parceria da Mediate, que vem com um instrumento muito em comum ao que é a proposta do Conselheiros Empresariais, e agradecer a todos vocês que deram os minutos da sua atenção, puderam compartilhar conosco aqui todo esse conteúdo aqui, que é um conteúdo muito vasto e de muita aplicabilidade no seu negócio. Agradeço a todos, passo a palavra para o Pedro aí, uma boa noite, um bom início de semana e que a gente faça bons negócios essa semana. É isso mesmo, Anderson. Desejar uma boa semana para todos, bons negócios. Nós temos aí muita coisa para fazer nesse momento que nós estamos vivendo. Como sempre tivemos, muita decisão para tomar, e é importante que essas decisões sejam amparadas efetivamente por todo o conhecimento e experiência de cada uma das pessoas envolvidas, para que essas decisões tenham mais qualidade e venham a produzir o seu resultado econômico, financeiro, social, para que as coisas realmente comecem a acontecer da forma como é esperado com todo o negócio. Então, ficamos aqui nas nossas despedidas, os conselheiros empresariais à disposição do nosso público.
Como disse muito bem a Ana, siga-nos nas nossas redes sociais, coloquem aqui suas questões, os seus pedidos, para que nós possamos interagir, sempre trabalhando naquilo que é o nosso mote, trabalhando para melhorar a qualidade da decisão empresarial. Então, fiquem com Deus, uma grande semana para todos nós. Tchau, tchau.